Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre sinais e marcas de nascença, o significado espiritual. Você tem marcas de nascença ou conhece pessoas que têm marcas de nascença? O que isso pode significar em relação às nossas vidas passadas? Vamos lá? Bem amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre marcas de nascença. Qual é o significado dessas marcas? Por que elas existem em nós, né? Tem uma razão de ser? Bom, o primeiro passo para nós entendermos o porquê de certas marcas de nascença, a gente sabe que existem as marcas que vêm de família, situações de família, que já vem o pai tinha, o avô tinha, e aí o filho acaba, o neto acaba adquirindo essas marcas, que também podem remeter a uma causa de vidas passadas, também, né? Mas ela vem sendo trazidas através do corpo, do corpo, das condições hereditárias de cada pessoa. Bem, mas nós temos que entender, compreender que existem três fatores, três fatores de, como é que eu poderia chamar, de fixação, de marcas e qualquer outra situação. Existem três estágios, se podemos assim dizer, Bom, tudo que acontece conosco, o nosso eu, o nosso ser, aquele que quando você diz assim, eu sou, quem é que está dizendo? É o meu corpo, a minha mente, é o meu cérebro. Na verdade, é o nosso espírito, é a nossa mente que está no nosso espírito. Ela diz, eu sou, e está se afirmando como pessoa. Então, tudo que você pensa, sente, está lá na mente. E a mente não tem corpo. A mente não tem braço, a mente não tem perna, a mente não tem cérebro, a mente não tem neurônio, não tem nenhum tipo de situação material. Então, tudo reside na nossa mente. Bem, mas nós, seres espirituais, espíritos, para nós podermos nos relacionar no plano espiritual mais denso, em várias camadas, desde o mais alto até o mais denso, nós temos que ter corpos, veículos para nos relacionar. No plano espiritual mais próximo, nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso veículo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é muito parecido com o nosso corpo carnal. Então, ele tem todos os elementos do nosso corpo carnal e ele é feito do fluido universal condizente ao planeta que nós vivemos, É uma massa de energia, que vem do meio ambiente desse planeta. Então, nós tiramos de lá isso que constrói o nosso corpo, a nossa matéria espiritual, O nosso corpo espiritual. Bem, então a nossa mente age sobre esse nosso corpo espiritual, modificando esse corpo espiritual de acordo com as condições mentais, com os desejos, e tudo mais. Quando nós encarnamos, nós viemos então para um ambiente um pouco mais denso. E aí nós viemos para a carne, para o planeta que nós vivemos. Bem, e aí o que acontece? O nosso corpo de carne, ele obedece às condições do nosso perispírito para encarnar, certo? Então, o nosso corpo obedece ao nosso perispírito e o nosso perispírito obedece à nossa mente. Então, todos, na verdade, estão subjugados à mente, Todos eles obedecem à mente. Então, desde o nosso comportamento, os nossos sentimentos, pensamentos, eles transpassam a forma, a condição de ser mais ou menos saudável para o perispírito, que repassa isso para o corpo carnal, Então, tudo reage em cadeia, da nossa mente para baixo, Bem, e a questão das marcas, como é que acontece? Bem, quando nós desencarnamos, quando nós temos as nossas vivências passadas e desencarnamos, muitas vezes nós trazemos, por exemplo, sentimentos, comportamentos, traumas, Traumas quaisquer aí de vidas passadas trazemos. E isso é levado para
está na nossa mente, impregnado na nossa mente e é transferido para o nosso perispírito. E aí isso se reflete em comportamentos em outras vidas, tá? Mas o nosso vídeo não é sobre os comportamentos trazidos das outras vidas. Mas, por exemplo, se você prejudicou agora eu estou falando em relação a doenças, né? Se você prejudicou o seu corpo muito em outra vida, por exemplo, com o hábito de fumar, tá? Então você foi fumante, inveterado ao longo de uma vida e desencarna. Quando você reencarna, aquele hábito ele vai estar tão impregnado e o prejuízo que você causou ao corpo vai estar tão impregnado no seu perispírito que isso vai se retransferir para a próxima encarnação. Entenderam? Então daí onde vem as provas. Não é Deus que vai lá e diz para você, olha, você vai vir com o pulmão ruim nessa encarnação para você aprender. Não é assim que funciona. Você trabalhou isso e condicionou o seu corpo espiritual a tal situação negativa, tá? Você impregnou ele de uma tal forma que você transferiu isso para a vida seguinte no seu corpo espiritual. Porque o vício não estava no seu corpo, não estava no seu espírito, estava na sua mente, nos seus hábitos, nos seus desejos, né, materiais. Então isso é transferido. Da mesma forma, então, quando acontece com a doença e elas se transferem, pode acontecer com marcas através de pequenos traumas, por exemplo. Pequenos traumas é um modo bondoso de dizer, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que foi traída, isso também muitas vezes envolve o sentimento, gente, tá? Foi traída, foi um sentimento muito impactante e levou uma facada em outra vida, né? Levou uma facada e o trauma dela não foi não só a morte, a traição, o assassinato, mas o sentimento rompido, né, da traição. O que acontece? Se ela não perdoa, não compreende, não passa por um processo de entendimento dela mesma, a responsabilidade dela fazer isso, aquela possivelmente, não é uma regra geral para todos os casos, possivelmente, a marca dessa facada, ela vai ficar no perispírito, quando a pessoa não perdoa, ela tem um sentimento muito endurecido, né? E ela se transfere quando ela reencarna em outro corpo, essa marca aparece. Mesma coisa pode acontecer com um tiro, né? Pode acontecer com qualquer tipo de lesão. Você pode trazer uma marca correspondente àquele tipo de situação, tá? Uma doença que você teve, por exemplo, em outra vida, que você teve aquela doença durante a vida inteira, e aquilo impregnou tanto a sua mente que ela continua ainda em outra vida com algum tipo de marca trazendo em você coisas do tipo. Muitas vezes por escolhas do próprio espírito, ele tem, por exemplo, ele prejudicou alguém, né, em outra vida. Ele marcou uma pessoa com ferro, alguma coisa do tipo. Então ele se sente tanto no débito, de sentir aquilo, eu quero sentir, ele pensa assim, eu quero sentir isso na pele para que eu não faça mais, eu quero compreender isso. Então ele pede para reencarnar com uma marca, coisa do tipo, para que ele não venha, para que ele venha a entender o sentimento da pessoa, do que ela passou durante a vida, para criar valor, um valor pessoal, um valor espiritual, né, para que ele não faça mais coisas do tipo. Tá? Então as marcas têm essas condições, podem vir ou não, não é uma regra geral. Quer dizer que se você foi morto com um tiro numa outra vida, você vai vir com a marca exatamente no mesmo lugar. É uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Mas pode acontecer? Sim, pode acontecer, tá? Então tem marcas que vêm transferidas de outras vidas devido a traumas, devido à nossa mente, alguma coisa que nos marcou muito, tá? Seja medo do momento da morte, traição, um ato de uma necessidade de recuperar algo que você perdeu, e aí você traz aquilo ali junto com você. Não é uma regra para todos os casos, tá? Tem marcas que podem ser simplesmente trazidas por uma condição genética ali do corpo, tá? Mas, então, gente, é isso que tínhamos para esse vídeo, para vocês entenderem aí um pouco mais como é que funciona esse negócio de marcas de nascença. Se a nossa mente traz de outras vidas sentimentos, pensamentos, doenças, lesões, coisas do tipo,
nós podemos também trazer marcas. Como eu falei, não é uma regra geral, mas pode ocorrer em muitos casos, ou até por uma escolha do espírito como uma forma de prova de entendimento de certas situações. Então agradeço por vocês terem ficado até aqui, né? Em mais esse vídeo, desejo a vocês muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.